Tirar as metas do papel. E aí a gente falou disso aqui e as pessoas, nossa audiência aqui cativa, que é o próprio estúdio, que é maravilhoso, porque eles dão um feedback imediato, perguntaram assim, ué, mas alguém já pôs as metas no papel? Alguém já pôs as metas no papel? Esse é o primeiro passo. Quantas resoluções de ano novo, técnicas motivacionais, escreva uma carta para você, coloque lá as coisas que você gostaria de realizar, elas são muito importantes, elas são um primeiro compromisso, eu adoro essa palavra, compromisso. Né? A gente não está falando de um objetivo, a gente não está falando de algo que você está se sentindo pressionado a fazer, né? A gente está falando de algo que combina com um desejo. Então, a primeira coisa é, sim, colocar no papel, né? Dizer o que você quer, e isso pode ser de várias formas, pode ser uma carta para você, você pode endereçar essa carta para você mesmo depois de um tempo, você pode fazer isso virar um post-it que você coloque no armário, no quarto, na agenda. O importante é ter claro o que você quer e para onde você vai. Mas tudo começa de onde a gente está, né? Nós somos as nossas histórias. Não validar isso faz com que a gente tenha dificuldade de fazer uma resolução e com isso assumir um compromisso que a gente queira manter. E muitas vezes a gente diz, mas todo mundo sabe, né, que tem que comer direito, fazer exercício, dormir melhor, meditar e a lista é longa. Por que a gente não faz? Por quê? Essa falta de compromisso com isso tem a ver com qual é o ganho que eu tenho, né, ali na frente com essa meta, com esse objetivo ou com esse compromisso. Mas você acha que a gente é ruim de prever o futuro? Não, mas a mudança é algo que, embora a gente devesse estar adaptado a ela e por isso ser capaz de cumprir com um compromisso e tirar do papel uma ideia e executar, a gente refuta em experimentar pelo medo do novo, pelo medo do julgamento, ou porque a gente dimensiona mal os recursos que a gente vai precisar, de tempo, de dinheiro, de apoio, de espaço, porque a gente acredita que aquilo tem que significar muito sobre nós, quando na verdade é só mais um recurso, né? E o significado que a gente está dando para aquilo não deveria ser tão grande, a gente não deveria superdimensionar tanto, mas a gente faz isso. E isso, de alguma maneira, pode ser um ponto de motivação, porque eu quero me tornar aquela pessoa que é bem-sucedida, ou que conseguiu comprar aquele carro, ou perder peso, ou o que quer que seja, mas eu tenho que entender que aquilo é só um recurso, que eu sigo e que aquilo ali acomoda. E também sem tirar disso o prazer da conquista, né? O que significa isso na prática? Muitas pessoas vão fazer coaching, por exemplo, porque querem ser promovidas. Então, colocam no papel, né? Eu quero me tornar gerente, diretora, analista, não importa o que seja, né? Quais são os passos que eu preciso para isso? Eu preciso desenvolver habilidades de comunicação, de planejamento, de gestão. Fazer networking, preciso... Tudo. Enfim. E aí elas alcançam aquilo. E elas alcançam aquilo e não ficam exatamente felizes. Ficam chateadas, acham que não era bem isso. Agora elas conseguiram esse grau da hierarquia, elas já querem o próximo, e o próximo, e o próximo. E essa sensação de insuficiência retroalimenta nelas a sensação de incapacidade. Por mais que elas façam, elas não estão felizes. Porque o significado que elas estão dando para aquela meta e para aquele objetivo é de se tornarem pessoas diferentes do que elas realmente são. E não é isso que a experiência que elas estão se propondo a fazer vai trazer. Elas queriam, afinal, ser promovidas no trabalho. Isso elas conseguiram. Mas elas não se tornaram mais interessantes necessariamente por isso. Aliás, algumas pessoas não conseguem a promoção e se sentem interessantes por isso depois. Porque dão a essa experiência esse significado. E isso acontece com tudo. Mas quando a gente é capaz de perceber que o que a gente precisa é olhar com generosidade para a nossa história e para quem a gente se torna a cada passo, a cada frustração ou a cada conquista. Né? Quando é que a gente é capaz de olhar para isso? Quando a gente busca o melhor dos conhecimentos. É clichê, mas é verdade, que é o autoconhecimento. É quando eu entendo que não é o crachá que eu uso, ou a bolsa que eu carrego,
ou o networking que eu sou capaz de desenvolver que afere o meu valor. Então, vamos voltar para o começo da história. A meta no papel, ela tem que ser uma meta... Realista. Realista, mas não é? Porque a realidade é uma coisa bem ambígua, digamos assim, né? Porque eu tenho uma, você tem outra, todo mundo que está vendo a gente, cada um tem uma. Sim. Mas é uma realidade interna, ela tem que fazer sentido com aquilo que está dentro de você. Com o que você espera. Então, quando você assume isso como um compromisso, por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Por quê? Porque eu vou me sentir mais bonita, porque eu vou me tornar mais interessante, e aí eu pergunto, mas a meta aqui está escrito ficar mais bonita e ficar mais interessante ou perder 10 quilos? Porque você pode se sentir mais bonita e mais interessante sem necessariamente perder esses 10 quilos ou com outros recursos. Realista nesse aspecto. Porque senão a gente não consegue se manter ali fiel a esse compromisso depois de alcançá-lo. Então, a primeira coisa para colocar no papel é ter claro o que é que realmente você está buscando. O que faz sentido para você? O que é que faz sentido para você. Depois que isso está claro, o planejamento que vem a seguir é tornar isso um pouco mais específico. O que você quer, em que situações você pode obter, quais são as pessoas que alcançaram esse objetivo, qual é o percurso que elas fizeram, o que é que funcionou para elas, o que não funcionou. E fazer esse brainstorming para avaliar o grau de dificuldade que as outras pessoas tiveram. Isso é ótimo, mas não valida a sua experiência. E voltando para si, quando você quis alcançar uma meta na sua vida, o que foi que você fez? O que é que te ajudou? E aí um exercício de visualização funciona super, né? Fechar os olhos e imaginar uma pessoa que você não conhece ou alguém que você admire, tendo a mesma meta que você. Como é que aquela pessoa faria o passo a passo para alcançar aquele objetivo? Que características você consegue identificar que ela tem ou teria nessa visualização para alcançar esse objetivo? Depois disso, tentar anotar e fazer consigo mesmo. Interessante isso, né? Agora eu vou me visualizar alcançando esse objetivo. Que passo a passo eu faria? Será que eu faria o mesmo? Será que eu faria diferente? Porque às vezes eu admiro aquela pessoa porque eu acho que ela é corajosa, porque eu acho que ela é inovadora, criativa, moderna. Mas eu sou reservada, eu sou tímida, e aí isso me atrapalha na minha meta. E aí quando eu visualizei alguém que não sou eu. E visualizei que esse alguém que não sou eu é capaz porque tem aquelas características. Então tá, se o que falta é criatividade, como se comporta uma pessoa criativa? Como é que ela lida no dia a dia? Como é que ela se veste? Como é que ela o que ela come? É tipo uma manchete do Globo Repórter. Exatamente. Como vivem, como se reproduzem. Como vivem, como se reproduzem, o que comem. Exato. Que comportamentos tem uma pessoa que é extrovertida, né? Se eu tivesse que experimentar um deles, um único, qual seria? E aí se dispor a desenvolver aquelas habilidades, né? Agora, se eu estou falando de uma meta na qual eu acredito que eu tenho as habilidades, nesse exercício de visualização eu também consigo me ver com mais facilidade. Então, idealmente, a gente percebe qual é a meta real, né? Então, qual é o compromisso que eu quero assumir comigo ao alcançar essa meta. Então, ao alcançar essa meta, eu me vejo de que maneira? Eu quero me sentir como? Né? Eu tenho outras formas de me sentir assim, ou de alcançar esse resultado que eu estou buscando? Depois disso, eu vou enxergar se na minha história de vida, no meu repertório, eu tenho as habilidades, as características que eu acredito que são importantes para alcançar essa meta. E aí, depois disso, experimentar como seria se eu tivesse que me tornar corajosa por 30 minutos, ou durante aquele dia. Só esse dia. Né? Tem uma frase da Cora Coralina que eu adoro. Procuro ser cada dia melhor, porque bondade também se aprende. Não só bondade, qualquer outra habilidade. Então, coragem também se aprende. Também se aprende. Então, o que faz uma pessoa corajosa? Como ela lida com os desafios de um dia normal, de um publicitário, de uma psicóloga, de uma jornalista, de uma professora, de uma dona de casa, de uma mãe, enfim. O que é que significa aquele ingrediente na vida?
E aí depois disso, aí sim pensar, né? Então o que eu posso fazer, o que pode me atrapalhar, porque a gente quando tá muito motivado, a gente fala, não, agora nada mais me atrapalha, agora que eu decidi que está claro, são 10 quilos que eu quero perder, isso, agora vai. Né? Mas você já sabia disso antes, né? Não é exatamente isso que faz a diferença. Então, o que pode de fato atrapalhar se, mesmo você sabendo, você não conseguir acordar cedo e cumprir com a dieta ou com o seu compromisso? O que pode te ajudar a se lembrar disso? E aí vale realmente visitar as suas próprias necessidades. Se eu tiver uma amiga para me lembrar, isso pode ser importante. Se eu deixar a mochila da academia já do lado da cama quando eu acordar de manhã, isso vai ser motivador para mim. Então, o que eu posso fazer que vai facilitar aquele passo a passo que eu descrevi? E aí depois experimentar, lidar com a recaída. Eu torço pela recaída porque é na recaída que a gente percebe por que não deu certo das outras vezes. Se a gente investigar a recaída, Se né? a gente investigar a recaída. Se a gente achar que ela é o fim da linha, ela vai ser simplesmente porque a gente deu para ela esse significado. A gente afunda. E aí crescer com isso. Né? Então, tirar a meta do papel, antes de mais nada, significa investigar essa meta. Adorei essa parte do e se eu for assim por um dia? Porque normalmente a gente pensa assim, puxa, se eu tivesse resolvendo esse problema, fulano resolveria esse problema assim. Não, mas fulano é fulano, né? Fulano, bom, fez Harvard, fez não sei o quê, fez isso, deu aquele livro, eu não li aquele livro, ele teve mais dinheiro, não sei. Mas aí você pensa e para assim, por que não? Já que eu consigo imaginar fulano, por que não me imaginar como fulano? Com esta característica que eu admiro no fulano. Maravilhoso isso. Eu fiquei nisso, eu parei aí. Que bom.